Povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Paloma Ferraz. Estamos hoje estreando o programa Conectado com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Estamos aqui com uma querida amiga, mulher de Deus, a nossa primeira convidada. Oh, que honra! Vamos lá, missionária Jéssica Faleiro. Boa tarde, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui. E para mim é uma honra poder estar estreando esse programa com vocês, Conectadas com Cristo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vai impactar vidas para o reino de Deus. E agradeço a você, a minha amiga missionária Paloma, por esse convite. Amém. Queria já começar com você. Quem é, antes de tudo, antes dessa pergunta, nós vamos orar. Nós vamos estar iniciando e você que está nos escutando, nos vendo, nos assistindo, nós vamos estar clamando por nós e por você. Amém. Porque eu creio no poder da oração. Enquanto nós oramos, o Senhor faz milagre. Então nós vamos orar agora. E eu vou dar essa honra a você. Amém. Levantar esse clamor em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, gostaria de te agradecer
por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui reunidos, Senhor Pai, para falar do Teu amor, da Tua palavra, da Tua bondade. Senhor, que não fique apenas aqui em quatro paredes, mas sim, que venha Jesus. Alcançar aqueles que nos ouvem, sim, e que a Tua palavra venha e alcance, Senhor, sim, Pai, daqueles Jesus. Que necessitam ouvir a Sua voz. Sim. Senhor, nós te agradecemos, nós rendemos graças a Ti no dia de hoje, Senhor Pai. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quem é Jéssica Faleiro? Oi, gente. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui, como eu falei. Então, essa negona aqui abençoada, né? Me chamo Jéssica Faleiro, eu tenho 34 anos, eu sou a mãe da Manuela, esposa do pastor Ezequiel, e até o atual momento, né, pregadora da palavra de Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui. Então, Paloma, eu vim de um lar não cristão, né? Meus pais não conheciam a Cristo. Inclusive, minha mãe criou eu e minhas duas irmãs, né, sozinha. Meu pai foi assassinado, eu ainda estava no ventre da minha mãe. E o Senhor me deu a oportunidade de conhecer pessoas que me fez conhecer, né, a igreja de Jesus Cristo, e desde os meus 7 para 8 anos de idade eu estou nessa caminhada, nessa jornada de fé, e permaneço até agora. Glória a Deus. Você falando aí sobre a perda, né? Uhum. Você não chegou a conhecer o seu pai? Não cheguei a conhecer. Eu morava dentro da comunidade do Rolas, e eu sou a caçula, né, das minhas irmãs. E minha mãe saiu de lá, e eu deveria ter mais ou menos essa faixa etária de idade, entre 6 e 7 anos, e eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai. Né? Uma coisa que assim, interessante é quando a gente não tem... Eu conheci meu pai, mas aos 8 anos de idade, não é sobre mim, mas vamos lá. Aos 8 anos de idade, o meu pai nos abandonou. E... A gente cresce com essa falta, sim, né, de uma presença paterna, né, e o quanto o homem dentro do lar, né, o pai, ele faz a diferença, sim, né, e podermos crescer sem eles e sermos encontrada por um pai celestial, reconhecermos uma paternidade que está acima. Né? E isso quantas mulheres hoje, quantas adolescentes hoje estão vivendo isso, né? Cresceram sem pais e talvez há um vazio. Como foi você crescer sem o pai? Como foi na sua vida a ausência do seu pai? O que te gerou? Então, quando eu era criança, eu não tinha dimensão da questão da paternidade, porque nunca foi algo presente para mim, né? E aí eu sempre vi a minha mãe. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, nós ficávamos em casa com a minha avó, e quando ela se mudou, eu comecei a morar numa igreja ao lado da minha casa, uma igreja que era na varanda, ao lado da minha casa, e aí tinha aquelas irmãs que vai buscar as crianças em casa, aquela coisa toda, e aí o pastor da igreja, o pastor e a esposa do pastor, eles me acolheram, né, como filha, sempre me chamava para poder ir para a igreja, e até de primeira instância eu não sentia falta dessa paternidade por causa da inocência, né? Então, assim, eu só tinha a figura da minha mãe, e quando não é uma coisa, quando não é hábito, a gente não sente a falta. Mas quando eu fui crescendo e tomando a dimensão, né, de quem meu pai era, né, e o porquê o Senhor me escolheu, eu fui começar a sentir falta da paternidade. E aí o Senhor, ele me deu a oportunidade de ter paz na fé, para substituir a ausência do meu pai carnal, e foi suprida de uma forma assim extraordinária dentro da igreja,
né, dentro da igreja. Eu não sofri muito esse dano da ausência da paternidade, porque assim, eu nunca tive. Então, dificilmente a gente sente falta daquilo que a gente não teve. Sim. Entendeu? E aí minha mãe foi administrando as coisas e eu fui acolhida por esses pastores, né, que eu fiquei 24 anos da minha vida lá, e aí eu conheci em Deus uma identidade e nele eu identifiquei o meu pai, né, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente tá tudo bem. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Qual a sua visão nos dias de hoje? Qual é a sua visão da igreja nos dias de hoje? Quando você olha para a igreja, o que você enxerga? Qual é a sua visão? Então, geralmente quando a gente fala dos dias de hoje, a gente tenta comparar com aquilo que ela já foi, né? Sim. E aquilo que a igreja tem se tornado hoje tem me assustado um pouco, mas eu me mantenho firme na esperança que a igreja de Cristo ela permanecerá mesmo e fiel até o arrebatamento da igreja. Amém. Só que a proporção que a igreja tem se tornado hoje, no meio gospel, no meio cristão, tem me assustado um pouco, porque foi totalmente diferente daquilo que eu vivi lá atrás. Né? Essa geração, as coisas estão muito escancaradas, né? As portas têm têm sido muito abertas para determinadas coisas, e isso tem me assustado bastante. Nós somos de uma geração em que, quando a luta vinha, a gente decidia orar. Exatamente. Né? A gente é de uma época em que a oração ela tinha os seus efeitos. A oração era primordial, em que as reuniões de mulheres era para se falar da presença do Senhor. Exatamente. Nós somos de uma época em que as pessoas decidiam servir ao Senhor em primeiro lugar. Abrir mão sempre de si, para viver o evangelho. Hoje nós estamos vivendo Jesus me conhece, Deus sabe, Deus me conhece, sabe da minha necessidade, Sim. Deus me conhece. E quando nós olhamos isso, quando você olha para isso, o que você mais sente falta dentro da igreja num todo? Então, hoje, eu fui acostumada, né, naquele tempo, a círculo de oração, trabalho de consagração, e a gente literalmente era forjado no fogo. E o que me preocupa hoje é a performance, sabe? A performance, a pouca durabilidade que o indivíduo tem de se manter firme. A gente está diante de uma geração muito boa, muito poderosa em Deus. A gente está vivendo um tempo que a geração é uma geração de muitos dons. Não é isso? A gente tem muitos jovens pregadores que pregam muito, que louvam muito, só que o problema está na permanência. É isso aí. Entendeu? Está na estrutura. É uma geração que está sendo formada muito rápido, né? Eu costumo dizer que na incubadora, né? Aquela geração de incubadora que está sendo... A rede social também tem colaborado muito com isso, né? Porque a minha percepção do chamado anteriormente ainda se mantém hoje, era essa questão de Deus me chamar para ir e me estabelecer. Hoje a gente tem uma rede social para te enganjar e te fazer ser. E aí tem muita gente exercendo o ministério o ofício antes do tempo. E aí é um perigo. É um perigo. Porque quando não se passa pelo tempo, não se espera o tempo, a probabilidade de não continuar é muito grande. É muito grande. E aí você pega jovens, adolescentes, porque tem uma quantidade de seguidores e acha que estão prontos. E aí a preocupação. Aí fica complicado. E porque o vídeo estourou, lançou e está tudo certo, mas será que é o tempo? Será que tem estrutura para aquilo, para administrar isso? Porque as pessoas acham hoje que ministério é ser famoso. Mas só que ministério não é tapinha nas costas, não, é burdoada mesmo. É isso aí. Ministério não é
estar no holofote, estar na mídia. O ministério vai muito mais além. Muito mais além. Ministério dói. Dói. Ministério machuca. Ministério te faz abrir mão. Sim. O ministério, quando nós olhamos para a vida de Cristo e nós olhamos Jesus chamando os discípulos, o que ele faz? Larga isso tudo aí, vem. Larga essa rede, larga a sua vida, larga o seu trabalho, larga e vem. Isso é ministério. Viver com Cristo, viver o chamado, viver o ministério é saber que você vai ter que abrir mão. E isso não é só o ministério, é o evangelho. É o evangelho. O evangelho nos mata. O evangelho... Todo dia um pouquinho. O evangelho da cruz nos mata. Nos ensina, nos traz a necessidade de morrer, não é nem nos ensina, nos traz a necessidade da morte. Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós descobrimos que o evangelho quando nós entramos para o evangelho com a certeza da morte, nós vivemos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aproveitando, eu já vou fazer uma pergunta, mais um. Calma, aquieta-te. Acalma a tua alma e o teu coração. Vamos falar. O que você acha a respeito da adequação do mundo nas igrejas para não perder o povo? O que você acha nisso? E vamos lá. Gente, eu vou deixar aqui um versículo que o Senhor me trouxe à memória, esse versículo, esse capítulo, esse versículo de Lucas, capítulo 5, 32. Jesus, ele não chama os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aonde não... se a gente for parar para poder colocar o mundo dentro da igreja, para que haja essa adequação, aonde está o arrependimento? Se é igual. Não tem arrependimento se está igual. Porque se você... a ideia do arrependimento eu não quero fazer aquilo que outrora eu fazia. E de primeira instância, quando a gente levanta a mão cansada para Cristo, eu não quero mais viver aquilo que o mundo, né, me propusesse a viver. E aí a pessoa vai para a igreja no intuito, né, de querer mudar de vida e chega lá igual. Que transformação é essa? Isso não é transformação. É isso aí. Isso não é transformação. E evangelho é confronto. É transformação. E não adianta. Hoje a gente está vivendo tanta coisa, hits de tudo. Porque precisa ter luz apagada, porque a gente precisa ter brilho para tudo quanto é lado, e a fumaça tem que sair do púlpito quando o levita tem que começar a ministrar. Gente, me perdoa, mas eu preciso falar que as coisas estão tomando uma proporção que o culto não é um show. Isso que eu ia falar agora. O culto não é um show. O culto é o lugar que a gente vai para entregar a Deus a nossa adoração. Hoje em dia, as pessoas têm a visão do culto. O culto precisa ser para mim. Exatamente. Eu satisfazer assim. Eu preciso entrar na igreja e me sentir à vontade. Eu preciso entrar na igreja, aquela palavra precisa apagar, né? As pessoas, a gente estava conversando e a gente veio falando muito disso. Coach, né? Porque eu preciso ouvir aquilo que vai afagar. Mas eu tô numa luta tão grande. Eu tô numa prova. Eu tô nisso. Eu vou para a igreja para ouvir. Aí Deus está dizendo, não, você vai para a igreja para me oferecer. Exatamente. Você precisa trocar o seu direcionamento, você precisa trocar, então, mudar o seu propósito, porque você entra na igreja, meu querido, você que está me ouvindo, minha amada e querido irmão, você vai para a igreja para oferecer, não é para receber. Deus, ele é tão bom que ele não deve nada para ninguém. O que a Bíblia diz? Que Jesus está lá dando um sermão. Exatamente. Está todo mundo com fome e os discípulos vêm. Senhor, libera a multidão. Sim. Que o povo está com fome. Jesus não deve nada a ninguém. O que é que ele fala? O que tem aí para o povo comer? Tem nada. Tem um menininho ali com 2 pães. 5 pães e 2 peixinhos. O que ele fala? Traz aí.
porque eu não devo nada para ninguém. Eu tanto tenho pro espiritual quanto pro material. Eu tanto tenho alimento, eu posso fornecer para a vida espiritual. Na verdade, o meu propósito é para a vida espiritual, mas eu também não deixo a desejar na vida física. Ei, se você quer um milagre, primeiro ofereça ele. Se você hoje serve ao Senhor, aprenda que o culto é lugar de oferecer, não é receber. Aprenda que o culto é lugar de adoração. Já estou sentindo a presença? Glória a Deus. Glória a Deus. O negócio já está ficando diferente aqui para mim. Não sei você que está me ouvindo, que está me vendo, mas eu já estou sentindo a graça. Culto é lugar de oferecer. Enquanto aí eu vou, e depois vou deixar você entrar, enquanto Ana entra, todo ano está subindo para oferecer, mas ela não oferece. Mas o dia que ela decide oferecer, oh, aleluia! Quando ela decide oferecer, o que acontece? Um milagre acontece. A oferta de Ana, ela foi gerada na decisão. Ela precisava tomar uma decisão. Glória a Deus. Porque ela ia ir em torno de 24 para 25 anos no templo sem tomar uma decisão de entregar. Oh, aleluia. E a entrega está relacionada também a obedecer a Deus e fazer a sua vontade, né? Às vezes, o que está acontecendo hoje, como a pergunta que você me fez, Paloma, a respeito do mundo entrar na igreja, essas questões todas, a gente hoje tem inúmeras igrejas com N biotipos, né? E cada um está procurando aquilo que combina consigo, né? Só que se você tem uma igreja que ela está longe da Bíblia, você precisa correr dessa igreja. Você precisa fugir dessa igreja. Ah, porque aqui na igreja a gente pode fazer isso. Aqui na igreja... Gente, pelo amor de Deus, eu vou entrar... O podcast, geralmente, as pessoas gostam de ouvir algumas coisas, então eu vou polemizar. Eu posso, gente? Pode. Gente, eu andei observando aí na rede social, algo me chamou bastante atenção, aquilo me subiu uma indignação, porque a gente que gosta de fazer o certo, a gente se sente incomodado com o errado, né? Não tem para onde correr. E eu estava observando uma foto, um culto de aniversário que tinha um bolo de pipoca e bandeirinha em cima do altar. Eita. Culto junino. Bandeirinha em cima do altar, bolo de pipoca. E eu te pergunto, a gente está servindo a quem? Né? A gente está servindo a quem? Quem é que está recebendo esse culto? Quem é que está recebendo esse culto? Né? Porque aí a gente pega aquilo que é pagão, né? De origem pagã, e a gente introduz dentro dos nossos cultos, porque a gente pega esse parâmetro mesmo. Poxa, a gente chegou no mês de junho, um mês frio, tá todo mundo fazendo festa junina e a gente também não pode ficar para trás, vamos introduzir o culto pagão dentro da igreja. Quem é que está recebendo esse culto? Quem é que está recebendo esse culto? A gente precisa ter essa preocupação. Quem é que recebe o meu culto? Para quem eu estou oferecendo o meu culto? Culto precisa de oração, devoção e Bíblia. Se não tem, não é culto. Não é culto. E isso traz transformação, porque no meu tempo, como a gente estava falando lá no início, né, da igreja, no meu tempo lá atrás, que a gente vai comparar, a gente não tinha essas coisas. As mães colocavam os filhos com a bolsa cheia de lanche no banco, a criança só tinha 2 opções, ou ela dormia ou ela pulava. E a criança crescia crente. Verdade. E não precisava de muita coisa para poder... Sabe, aquela criança não precisava apagar a luz, não precisava botar fumaça, não precisava botar bandeirinha, não precisava. Não era entediante. Não era entediante. O povo ia com amor, com graça, com alegria, né? Mas por quê? Porque a visão mudou. A visão mudou. Porque o sentido mudou. Qual é o sentido de eu servir a Jesus? De estar na igreja. É para servir a Jesus. Eu já dei até a resposta. É para servir. Hoje nós queremos ser servidos. A nossa geração tem Deus como um escravo, um servo. Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer não, querido.
Deus tem que entrar. Deus não tem que entrar, não. Ele entra pela sua infinita graça, por causa do seu amor. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é porque eu mereci, não é porque eu mereço, não. É porque Ele amou, Ele decidiu enviar o seu Filho amado por amor a nós. E por causa desse amor, Ele continua nos sustentando. É essa graça que nos coloca de pé, essa graça que nos sustenta. Então, Deus não é obrigado, né? Tem um louvor que diz, questiona ou adora. Quantas vezes a gente para questionar, mas não tiramos um momento para adorarmos aquele que é digno de adoração. Vamos lá, mais uma perguntinha? Tá preparada, Estou querida? Preparada. Oh, glória. Aleluia. Qual a importância da mulher na igreja? Essa é de boa. Essa é tranquila. Essa pergunta aí é... Essa é de boa, tranquila. A mulher, ela é uma peça fundamental para toda a igreja. A mulher, ela é a que ora, a que intercede, a que visita, a que procura. A mulher, ela é muito importante. Se a gente for falar do papel da mulher para esse tempo, eu até falo um pouquinho de Débora, né? Débora foi uma mulher à frente do tempo, e como Débora ela era necessária. Ela julgava, ela descia para a guerra para dar auxílio, né? Nós somos as Déboras desse tempo. A igreja precisa das Déboras para esse tempo. Verdade. Tem um texto da Débora que ela fala, tem uma frase que ela diz assim, quando o povo não quer mais produzir, o povo desiste porque está sendo, né, invadido pelos inimigos e está sendo invadido pelos inimigos, o negócio está ruim, a luta está ferrenha. Ela fala assim, como mãe me levantarei em Israel. E ela se levanta como mãe. Aí quando a gente olha esse texto, a mulher na igreja precisa ser mãe. Sim. Abraçar, acolher, apoiar, sustentar, levantar, disciplinar. Sim. E dentro dessa pergunta e dessa resposta, eu venho com mais outra. Varões, vocês estão perdendo de 10-0, hein? Porque se a gente for olhar a quantidade de mulher que tem dentro de um culto, verdade, olha, não é verdade, gente? Verdade. É verdade. Quando a gente olha, assim, dentro a maioria dos cultos, sempre tem mais mulheres. E assim, elas que põem para funcionar, né? Põem para funcionar, trabalham. O que você acha das mulheres exercerem o pastoreado? Eu já estava aguardando essa pergunta. Tantã, gente, eu sou super a favor, concordo plenamente, que as mulheres sejam ungidas a pastoras. Não vejo problema nenhum nisso, visto que as mulheres elas já exercem esse ofício. Então, para que haja esse reconhecimento, também que haja unção imposta sobre a cabeça dessas mulheres. Amém. Eu sou contra um tipo de coisa. Essas mulheres pastorearem sem o auxílio do cabeça, que são seus esposos. Tá bom? Precisa, né? Porque a mulher ela foi chamada para ser a adjuntora do seu esposo. A mulher ela vai ajudar, vai auxiliar, vai trabalhar junto, mas a gente não pode tirar a função de um e colocar no outro. Não. O homem ele foi chamado para ser o cabeça mesmo, e a mulher foi chamada para adjuntora. E trabalharem junto no mesmo propósito para o negócio funcionar. Por que eu tenho esse tipo de visão e pensamento? Porque a mulher é mais frágil, fragilizada em determinadas questões, tá? Eu não estou falando de serviço. Mulher para trabalhar não tem igual, né, gente? Mulher para trabalhar não tem igual. Mas tem algumas decisões, né, que ela precisa ser imputada ao homem.
e não a mulher sobre determinadas coisas. Então, eu sou a favor, sim, do Ministério Feminino, de pastora. Ah, Jéssica, mas não tem pastora na Bíblia, né? Mas a Bíblia não fala nada sobre mulher ser pastora, como eu sempre vi. Se ela já exerce, né, o papel, por que não o reconhecimento? Não vejo problema nenhum nisso. Amém. Glória a Deus. E aí, você me fala, amiga, sobre isso? Aqui já tá, o papel está invertendo. Ela que é apresentadora, mas eu tô aqui me metendo. Eu apoio totalmente. Totalmente. Por quê? A mulher, a Bíblia diz que Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Isso aí é em todas as áreas, Sim. todos os sentidos. E principalmente no ministério. Sim. O ministério do homem, ele conta muito, ele precisa de Sim. ter uma mulher sábia, equilibrada, valente. Sim. Porque não adianta, aí vamos lá, não adianta só sentar na cadeira de glória, de honra, sentar e pelo cruzar título, as pernas e ter alguém que faça. Faz. Porque não é, a obra de Deus não é faz, é façamos. Não é vai, é vamos. Então, quando se fala de pastorear, é apacentar, cuidar, zelar, abrigar. Porque o pastor, a pastora tem o papel de abrigar as ovelhas, dar abrigo, dar cuidado. Sim. Sabe? O telefone do pastor não é dele mais. O carro do pastor não é dele mais. A casa do pastor não. Por quê? Porque ele precisa cuidar. Sim. O telefone. Eu queria 1 minuto de paz. Não, você é pastor. É claro que nós temos que separar o nosso momento, irmãos, claro. Mas o pastor que ama as ovelhas e que Sim. ama o dono das ovelhas, ele vai cuidar, ele vai dar a sua vida por ela. Então, a pastora, a esposa de pastor, sim, que tem o título de pastora, ela precisa exercer com amor, com carinho e sem obrigação. Porque tudo que nos é obrigado a gente faz por fazer. Sim. Mas quando nós fazemos por amor, nós damos um bom fruto. Então eu sou a favor, sim, eu sou a favor da pastora sim, que é pastora. É porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão polemizando muito isso. Essa questão do Ministério Pastoral Feminino, né? E aí a gente precisa entender que... Mas por que está acontecendo isso? Porque se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, a questão sacerdotal, ela era imputada ao homem, né? E aí ela permanece, a gente vai nas cartas de Paulo também, não mudou. Mas só que Deus, o próprio Jesus, quando ele é crucificado e ele volta, ele dá de cara com quem? Com uma mulher. Maria Madalena estava lá, aos pés do sepulcro, e ele fala para ela: olha, vai lá e anuncia para os discípulos que eu ainda não fui para o meu pai. Jesus está falando para ela: vai lá e fala. Vai lá e faz. Jesus vai lá e faz. Fala e faz. Então, assim, e outra coisa, assim, que é extraordinário, em todo o Novo Testamento, o ministério de Jesus, ele foi auxiliado por Maria, por Maria Madalena, e até o momento da crucificação, aqui a gente não está descredibilizando o ministério masculino de maneira nenhuma, porque a gente precisa entender cada um o seu lugar. Mas na hora da crucificação, quem estava lá? O discípulo amado e as mulheres auxiliando seu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente está aqui até hoje para poder cumprir o nosso vai e anuncia. Propósito. É isso aí. Então, mulheres, homens, jovens, não está na Bíblia, mas nós apoiamos. E eu tenho certeza que o Senhor também apoia. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora entrar sobre o seu livro. Mostra aí pro povo. Que ela falou assim: eu sou isso, sou aquilo. Só esqueceu de dizer que ela é autora, coautora de um livro, é autora, é escritora, sim. Lembrando, né, que a missionária, né, sempre fala: vocês são escritoras, sim. Sim. Eu já tô recebe. entendeu? Então,
é escritora, assim. Então, ela também é escritora, tá? E ela vai falar primeiro um pouquinho do seu primeiro trabalho. Sim. Que já tá vindo outro aí, de outros que virão, que eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem muita coisa aí pra gente receber sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho um amor e um carinho muito grande pela Jéssica. Talvez ela não saiba, mas é uma mulher extraordinária. Ela transpira Jesus no seu modo de falar, no seu modo de agir. Não sou uma pessoa que... Aliás, eu não sou muito de estar na cara de ninguém, né? Até minhas amigas antigas que estão me assistindo, elas vão falar, é verdade. Acredito que alguém vai gritar em casa, é verdade. Mas eu vou pagar minhas dívidas. Mas, enfim, é uma mulher de Deus, né? E eu tenho um carinho muito grande pela sua vida, pelo seu ministério. Vai me fazer chorar aqui ela, gente, não é possível. Eu vejo Deus em você. Amém. No seu modo de agir, no seu modo de falar. Você transpira Jesus. Amém. E eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para você. Eu sei que portas, e eu não digo físicas, são coisas celestiais para você viver, tá? Aquilo que você ainda não acessou. Amém. Eu profetizo que você vai acessar. Eu creio. E eu creio que os céus estão preparando coisas grandes para você, para tua casa, tá bom? Eu quero liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre glória a tua família, Jesus. em nome de Jesus. Voltando, fale um pouco desse livro, como é que foi o convite, como aconteceu. E aí a gente vai entrar um pouquinho, porque nós não vamos falar muito, que é para você comprar, tá, queridos? Em nome de Jesus. Comprem muito. Nós não vamos... Que aí a gente conta a história que, não sei, já sei, não vou comprar. Não, você vai comprar em nome do Eterno. Vai abençoar a minha amiga. Em nome de Jesus. Em nome do grande, tá bom? Então fale como foi feito esse convite, como aconteceu. Então, para mim foi uma grande surpresa, um presente, porque nem nos meus melhores sonhos eu me via escrevendo alguma coisa e me sentia capaz para tamanha obra, né, do Senhor. Só que o Senhor, os pensamentos dele são mais altos dos que os nossos. Eu sempre fui uma pessoa de admirar pregadores, admirar escritores, e aí eu sempre via aquelas mulheres pregando, lançando o livro, e aquilo estava muito distante da minha realidade, porque diga-se de passagem que tem promessa que não cabe no nosso endereço, e eu nunca me vi dentro desse cenário. Então eu estou num grupo de oração faz mais ou menos 4 anos, que deu início na pandemia, coordenado pela Luciane Mendes da Devip Queimados, e ali tinha um número de mulheres, e a Néia Cioli, ela trabalha com esses projetos de livro, ela estava já nesse grupo, só que oração, palavra, não tinha esse contato direto, não conhecia ela pessoalmente, e eu já via o trabalho dela assim de longe, mas eu nunca falei com ela a respeito disso, e nem ela comigo, né? E aí até que chegou... Um dia, ela me mandou uma mensagem no meu privado, ela falou assim, Jéssica, eu quero falar com você, eu quero te fazer um convite, o Senhor falou para mim te convidar para esse tempo. Eu só não falei contigo anteriormente, porque o Senhor não me sinalizou você para outros tempos, mas Ele falou para mim que era para agora. Então, assim, eu estou no mesmo grupo com ela há 4 anos, e ela foi direcionada por Deus de me fazer esse convite, e isso é bom também, porque a gente entende que não é por emoção e nem por bater em porta, é a mão do Senhor que faz essas coisas. E aí ela me perguntou se eu gostaria de participar desse projeto, né, com 23 coautoras, escrever um livro, participar. E quando ela me fez o convite, o meu coração ficou radiante. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso que está acontecendo. Eu fiquei muito grata ao Senhor. E mais interessante é que eu ia ministrar em alguns lugares e Deus usava algumas pessoas, tomava mesmo os vasos para falar comigo. Eu via você com livro na mão. Eu falei, gente, essa mulher tá doida. E aí, o que acontece? O Senhor pegou e fez.
né, ele fez, o convite me foi feito, o meu esposo ficou muito feliz, né, com essa realização, e eu sou grata ao Senhor, né, por poder estar fazendo parte desse livro chamado Joquebed, Quebrando o Silêncio, que é um livro maravilhoso e extraordinário. Foi assim que aconteceu, e eu estou como os que sonham, né, realizando sonhos. Amém. E como foi escrever esse livro? Gente, então, eu escrevi e apaguei várias vezes, né? Vou falar a verdade. É desafiador. Todo projeto que você não sabe, você não está acostumado, não é palpável para você, e está na tua mão, você fica assim meio, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou escrever? E aí eu orei ao Senhor. E eu vou falar a verdade, gente. Eu acredito que isso aconteça com todo mundo. Eu rasguei, foi muita página. Eu escrevi e apagava, até que eu dobrei meu joelho, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, caramba, ela está escrevendo um livro, só que o Senhor ministrou meu coração de seguinte forma, que o livro não liberta quem está escrevendo apenas, vai libertar também quem está ouvindo. E aí, quem está lendo, né? E aí é de campo espiritual, não natural. E aí eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor discernimento para poder me direcionar sobre aquilo que Ele gostaria que eu escrevesse. Aí fluiu. Porque não era de mim mesmo, né? O Senhor que tocou, o Senhor me impulsionou a escrever sobre o meu trajeto, a minha vivência, sobre o meu chamado de conflitos. Glória é isso. A Deus. Aleluia. Conta pra gente um pouquinho só, sobre o que você é. Um pouquinho, uma dose, uma coisinha só, do que você escreveu nesse livro, da experiência que você, de uma das, né, que tem várias, mas um pouco que para você colocar aí, para quebrar esse silêncio. Você falou sobre o quê? O que o Senhor te direcionou? Você falou, eu apaguei, escrevi, apaguei. Eu acredito que você ficava, não, eu vou nessa direção, eu vou nessa. Sim. Aí o Senhor falou, peraí. Sim. É essa aqui, esse é o alvo. Sim. Conta um pouquinho sobre isso, só um pouquinho. O Senhor me impulsionou a falar acerca do meu chamado, porque eu tinha uma resistência com relação ao meu chamado. Como eu sofri muita rejeição na minha infância, e quando o Senhor começou a desenvolver o ministério da palavra na minha vida, ainda nova, 14, 15 anos de idade, a rejeição me fez ter um bloqueio com relação ao meu chamado, porque eu não vi em mim capacidade para executar tal coisa por causa da rejeição. Porque quem sofre de rejeição na infância, na adolescência, por mais que a pessoa não queira, quando ela quer avançar, o gatilho da rejeição vem e pega a pessoa e a pessoa retrocede. E aí, dentro do meu chamado, por ter vivido a rejeição, eu não me via com capacidade para executar tal coisa, que era subir no altar, levar uma palavra. Quando eu subia no altar para ministrar a palavra, eu me sentia muito pequena, muito pequena. Jéssica, mas tem mesmo que se sentir pequena? Não. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor, né? E não me sentir pequena na questão de se inferiorizar na minha capacidade, né? E aí eu me inferiorizava muito com relação à capacidade, à minha capacidade. E aí o Senhor, Ele me fez percorrer caminhos, Paloma, que me fez entender que Ele não nos chama por causa da nossa aparência ou por causa da nossa condição financeira. Ele nos chama porque Ele achou graça e Ele decidiu chamar, e é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. E aí eu falei, vou falar sobre o meu chamado, sobre a minha resistência no meu chamado, sobre as coisas que eu enfrentei para poder chegar até aqui. E eu comecei a ministrar muito nova, né? As igrejas locais me chamavam muito para ir nas consagrações, e para quem não sabe, eu era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, porque eu só pregava isso. Eu era novinha e eu ia aquilo ali era o máximo para mim, e eu só pregava a mulher do fluxo. Mas aí o tempo passa e a gente vê que não é uma brincadeira, é um ministério, né? E
E aí o tempo passou e eu não me sentia, de fato, capacitado, não vi em mim capacidade para tal coisa. E a pessoa que sofre rejeição, ela passa por uma questão que é muito chata e de fato é verdade. Ela se compara muito. Quem sofre rejeição se compara muito. Então, assim, às vezes, quando eu tinha a oportunidade de ministrar, que eu via que tinha alguém ali me assistindo, sabe, que tinha uma boa oratória, uma patente maior, aquilo me desestabilizava de uma tal forma. E às vezes não era isso, mas por eu ter sofrido rejeição, às vezes a maneira que a pessoa me olhava já desencadeava aquela insegurança. E pós uma ministração, eu já chegava em casa frustrada, porque eu achava que aquilo ali... O resultado da pregação não foi aquilo que você esperava. Não foi aquilo que... Porque a gente acha assim, Deus vai, eu vou pregar isso aqui e vai... Exatamente. E quantas vezes a gente desce do altar... Sim, a comparação faz isso também. Eu não sei se você vive hoje com tanta essa intensidade dessa preocupação. Eu vivia isso até um tempo atrás. Sim. De me preocupar com o que eu estava ministrando. Sim. E como as pessoas recebiam. Então, sim, nós somos pentecostais. Então, a gente acha que o povo está recebendo... Não. E eu aprendi que é nesse silêncio. Que a igreja... Hoje, quando o povo... Que eu tô com a posse do microfone, que às vezes a mensagem está indo e que alguém vai... Eu segura só um pouquinho, que é para tu pegar o negócio. E a gente... eu tinha, né? E você falou sobre isso, sobre rejeição, e é verdade. Sim. Quando a gente vem de uma realidade de abandono, sim, de pobreza, de dificuldade, em que nós somos rejeitados, a gente acha que a gente precisa estar ou no nível daquelas pessoas ou acima delas. Acima delas. Para que a glória de Deus seja manifesta. Sim. E quando a gente aprende que não é sobre nós, não é quem somos, não é o que temos, mas é quem nós carregamos. Aí que está o segredo, né? E quando você descobriu isso... Os conflitos vinham e eu tentei fugir. Aí, isso dos meus 14 até os 17 anos, 18 anos, eu comecei a trabalhar fora. Comecei a trabalhar, não quero saber de pregar. Porta de escape. Porta de escape. Foi porta de escape, e aí o que acontece? E Deus sempre se manifestando com relação ao meu chamado, né, com relação a essa questão do ministério da pregação, de levar o ofício da palavra, até que um dia eu falei, caramba, eu vou aproveitar que eu estou trabalhando mesmo. Eu comecei a trabalhar numa rede de supermercado, de 4 à meia-noite, o horário que o crente fujão já gosta. De 4 à meia-noite. Vai estar no culto, nem pensar. E aí isso se prolongou 4 meses, as pessoas me faziam convites, eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim, porque foi uma maneira de Deus forjar o meu caráter, e eu fugia, falava que não ia ter como, que eu estava trabalhando muito, e a gente começa aquelas desculpinhas, né, que o crente gosta de dar. Desculpa, gente, olha, não adianta, né, a gente vai enganar todo mundo, menos o próprio Deus. E aí eu tive, né, uma experiência com Deus extraordinária e constrangedora. Tem gente que fala, não, Deus não constrange, Ele constrange assim. E aí eu me lembro como dia normal, eu fui pegar o ônibus para ir trabalhar, né, 882 na época, e... Pegou muito? Então, só quem mora Santa Cruz, Cesarão e adjacências sabe o que foi o 882. E aí, o que acontece? Eu dentro do ônibus, eu posso começar a falar do ônibus? Então... Pegou dentro do ônibus e o Senhor... Você vai saber se você comprar o livro, entendeu? Não, eu posso falar um pouquinho. Quer abrir? Vou abrir só um pouquinho. Então, abre um pouquinho. Só um pouquinho. E aí eu vi, né, uma mulher
Isso daí já deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, uns 15 anos atrás, vamos botar aí. E a mulher, daquela da obra da restauração, que o crente fugia. Não adianta falar que não, que a gente fugia desse povo. Era ver uma irmã de coque na direita, a gente ia pela esquerda. Já era. Quero nada. Não quero nada. E essa irmã estava me olhando muito, e eu já estava... Ela estava me olhando muito, e ela me olhava e eu olhava para o lado, e eu em pé, porque 882 não tinha essa de sentado, meu filho, só para quem madrugava. E eu em pé, segurando, ela me olhando e olhando para ela, e veio assim na minha mente, essa moça quer falar alguma coisa comigo. E o que eu fiz? Porque o Espírito Santo, ele nos avisa, mas a gente foge. Eu falei assim, eu vou sair fora da reta dessa mulher, vou me esconder aqui, sair mesmo da frente dela. E fui pro cantinho da porta. E a minha mente já estava... Eu sentia já que ela queria falar comigo. Eu falei assim, eu vou descer um ponto antes dela para ela não falar comigo. E eu sabia que ela queria falar comigo. E aí eu desci um ponto. Quando eu tô andando, dando uns 3, 4 passos, ela me gritou, serva do Deus Altíssimo, para aí que eu quero falar contigo. Aí eu parei, olhei para trás, ela falou assim, eu desci 2 pontos antes do meu, só para me te entregar um recado. Aí eu relatei aqui no livro, eu vou parar por aqui, que Deus sempre está um passo à frente do nosso. E naquele dia, sempre. E ela falou acerca do chamado que Deus tinha para mim com relação à palavra, que para aquele tempo ele fecharia aquela obra, porque ele me queria de forma inteirina, né, na obra. E foi isso que aconteceu. Os demais vocês vão ver aqui no livro e vão acompanhar. E aí eu estou aí até hoje, desde da minha da fase de criança, nunca me desviei. Glória a Deus. Né? Mesmo dentro de todas essas circunstâncias, né, de pai assassinado, a família desestruturada, um lar não cristão, mas eu tive uma igreja. Glória a Deus. E a igreja ela não mudou. A igreja de Cristo, ela não mudou, porque Cristo não muda. E eu fui alcançada por essa igreja e eu estou aqui até hoje. Me casei no Senhor, casei com um varão de Deus abençoado e estou aí para glorificar o nome do Senhor. Você falou algo assim, e nós já estamos caminhando para o fim, né? Aí você que está aí deve fazer, que pena, verdade. Está acabando. Está acabando. Mas no próximo tem mais. Próxima segunda-feira tem mais, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Sobre igreja, a importância da igreja na sociedade, a importância. Quem seria Jéssica se não fosse a igreja? E você falando, e o Espírito Santo soprou no meu ouvido, a importância da igreja. Às vezes você está olhando e fala assim, poxa, a minha igreja é pequena, minha igreja, né, você é pastor, você é líder, você talvez esteja falando assim, a minha igreja está com tanta dificuldade de financeira, dificuldade de obreiros, dificuldade, enfim. Mas a importância de você estar de pé, a importância de você vestir a camisa do Evangelho, a importância de você levar a sério o seu chamado. Por quê? Porque hoje nós vemos aí a pregadora, missionária, né? Escritora, assistente social. Assistente, isso aí. Ela é formada em assistência social. Então, uma mulher que é dedicada, né? E que a igreja abraçou. Imagine se a menina Jéssica, a criança Jéssica, não fosse abraçada dentro da igreja que ela entrou, né? E você que é igreja, não menospreze. Talvez você está vendo alguém entrar dentro da igreja e talvez você não está dando nada. Exatamente. Você não sabe quem é que você está cuidando hoje. Cuide com amor hoje. Alguém que você não tenha, não veja, não vê o futuro dele, ou não vê o que ele esteja passando hoje, que você olha e fala assim, poxa, mas fulano me dá tanto trabalho, mas ciclano me dá tanto...
Você não sabe o que Deus tem na vida desse. Você não sabe o que Deus tem na vida dela. Então, cuide com amor, com carinho, zele. Em nome de Jesus. Sobre o livro, fale um pouco como é que nós podemos... Vai terminar já, né? Mas eu fui muito amada pela igreja. Eu fui muito amada pela igreja. Muito amada pela igreja. Eu me lembro de situações, Paloma, que eu passei na minha juventude, e isso também ficou um pouco relacionado à questão da rejeição que eu falei. Eu ia, para quem não sabe, eu vou dar só um detalhe sobre mim. Eu sou uma negona de 1,84 m, pesuda, então vocês imaginam. E eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Eu tenho 1,84 m de altura, né? Eu calço 40 alguns. E aí, a minha maior dificuldade de ir para a igreja, porque o jovem ele fica constrangido quando ele não é igual aos demais, não é? Sim. E aí a minha maior dificuldade era de ter um calçado para pôr, uma roupa para pôr, para me sentir igual. A gente quer se sentir igual. E aí a igreja não me deixava ser diferente. Amém. A igreja não me deixava ser diferente. Não é que minha mãe não tinha um recurso. Ela tinha pouco, mas a igreja auxiliava com muito mais. A esposa do pastor, eu me lembro que ela fazia meu cabelo. As irmãs me compravam roupa, me compravam sapato. Eu falo do papel. Você falou sobre a importância da igreja na sociedade. A igreja é o lugar que mais transforma vidas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí, quando eu era mais nova, né, que eu sempre fui muito de falar alto, e as pessoas falavam assim, caramba, Jéssica vai ser igualzinho o pai dela que faleceu, vai ser igualzinho, fala igual, brigona, igualzinho o pai dela, Jesus, calma aí, não, Jéssica vai ser missionária, pregadora, porque ele chegou primeiro, e aí eu não sabia, de fato, da história do meu pai, porque minha mãe, ela preservava a gente, criança, e eu fui tomar conhecimento de quem ele era. E eu falei assim, eu não serei igual ao meu pai. Eu não vou ser quem ele foi um dia. Porque aí quando você vai pegando o histórico, né? E aí a igreja entrou com essa intervenção. Não, ela não vai usar drogas, não, ela não vai viver de esquina em barraca, não, ela não vai ser assassinada por ninguém. Né? O altar dela, o altar dela é o púlpito. Né? E aí eu tive esse auxílio dessa igreja, a igreja me acolheu, a igreja me abraçou. Eu estou aqui hoje por causa da igreja, entendeu? De fato, por causa da igreja. E eu tenho uma gratidão, né, a Deus por isso. Você falou algo que é muito interessante. Às vezes as pessoas falam assim, eu vim dessa realidade. Sim. E essa é a minha realidade. Não é porque você veio de uma realidade que essa é a sua realidade. Não, nem pode ser. Não é porque você veio de um lar quebrado que você vai ter um lar quebrado. Não é porque você veio de uma frustração que a sua vida vai ser frustrada. Não é porque você veio de uma vida de perda que você vai dar continuidade a perdas, a sentimentos pequenos. O Senhor, Ele vai pegar as coisas que não são para confundir as que são. Deus, Ele tem um propósito tão grande. Eu estou falando para você que está me ouvindo, me vendo, né, me assistindo agora, e que talvez esteja no ônibus indo para o trabalho, talvez está dentro desse quarto em depressão, talvez está dentro dessa casa dizendo, a minha vida acabou. Há uma palavra de Deus, aleluia, para você. Deus tem muito mais para você. A tua realidade não pode te direcionar e nem te dizer qual é o teu futuro. A tua realidade não pode declarar o que você vai viver lá no futuro. Não. Deus tem algo tão grande para você. Se você tivesse
a dimensão do que Deus tem para você, você acreditaria mais, você se lançaria mais. Talvez você está ouvindo hoje falar sobre esse Jesus agora, sobre a igreja agora. Nós viemos pregar que não é rótulo de igreja, não é nome de igreja. Nós viemos pregar Jesus, o evangelho que transforma, que traz vida, que dá molde o que está quebrado, que restaura o que está sendo preparado para o lixo. Você nasceu para dar certo. Glória a Deus. Você nasceu para dar certo e não importa qual seja a tua realidade hoje. No dia que você está escutando e está assistindo esse vídeo, esse podcast, Deus tem uma palavra para você. Eu vim por causa de você, para transformar a sua vida, para transformar a tua história. Eu tenho o poder de transformar, trazer à existência o que não existe. Receba em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento. Receba esse amor que está estabelecido em mim, está estabelecido sobre a vida da missionária Jéssica. Receba este amor que foi lançado na cruz por sua vida. Em nome de Jesus. Então, e você estava falando... Eu vou ser bem transparente. Falaram assim, seja você. Aí falaram assim, estica mais. Assunto eu tenho. Pode ir. Então, você estava falando sobre a igreja, a importância da igreja. Sim. E aí, eu vou um pouquinho lá atrás do que a gente estava falando, que a igreja ela não precisa mudar. Não precisa. Para se adequar de maneira nenhuma. Não precisa trazer coisas. A igreja só precisa amar. Confrontar, né? Amar e confrontar. Não, porque quem ama confronta. É isso. Quem ama traz a realidade, traz a verdade. Quem ama vai pregar. Porque Jesus, em todo tempo, ele amou. Em todo tempo, ele amou. E por amar, ele vai confrontar. Quem ama vai ensinar. Quem ama vai disciplinar. O que diz a palavra do Senhor? Que o pai, ele disciplina o filho que ama. Então, quando nós amamos e amar de verdade, a gente vai saber acolher e vai saber repreender na dose certa, na dose errada, não exata. Não vai precisar de trazer tantas coisas para dentro de uma igreja. A igreja só precisa amar. Quando nós amamos, nós trazemos a realidade da Bíblia, Sim. do Evangelho, que é transformação. Outra coisa, Jéssica, quando nós olhamos, qual é o seu olhar sobre a mulher dentro de casa? Então, o Paloma, isso daí para mim é um dos pontos que quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu expresso a minha opinião de forma assim, muito firme com relação à mulher dentro de casa. Até mesmo porque eu não sou só uma mulher de casa, eu tenho um ministério, né? A gente tem uma igreja e ainda tem essa questão de ser esposa, né? Esposa e mãe. A minha prioridade é a minha família. Amém. A minha prioridade é minha casa, a minha prioridade é a minha família. Eu zelo pela minha casa, pela minha filha, pelo meu esposo. Foi a coisa mais importante que o Senhor me deu e eu não posso deixar escapar. Geralmente, quando eu estou ministrando, eu sempre falo de Abigail, né? Sobre que mulher é essa que tem 5 carneiros assados, 200 pães, não é isso? E 100 cachos de uvas, pronto para o dia mau. Que mulher é essa? E eu sou um tipo de pessoa que eu não espero o dia mau chegar para deixar as coisas prontas, né? Eu tenho muito essa preocupação, eu procuro conciliar tudo. Eu concilio a agenda, porque eu tenho uma filha de 3 anos, eu tenho o meu esposo que ele trabalha de plantão, então eu procuro deixar as coisas de maneira organizada, de fato é verdade, para que eu não venha deixar a desejar em nenhuma das partes. Tá tudo harmonizado. Você falou algo aqui, que mulher é essa que já deixa tudo pronto? Aí eu estava meditando aqui, é uma mulher que conhece a sua casa. Conhece a sua casa. E aí a gente tá vivendo um tempo onde a agenda
tem sido muito mais importante do que a sua família. Ah, Jéssica, mas a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Cuidar da família era amar a Deus. É amar a Deus. Porque pessoas perdendo o casamento por causa de agenda, deixando o filho aí jogado por causa de pregação. E Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. E a gente precisa entender que quando Ele nos dá alguma coisa para a gente administrar, tudo vem no seu tempo. Eu me lembro, Paloma, de algo que aconteceu comigo, com relação a ter agenda, e eu vou chegar nessa parte casa. Sabe que eu estava recebendo uma quantidade muito excessiva de convites, e eu comecei a recusar algumas e recusar outras, e até houve essa questão do questionamento. Ah, Jéssica, mas você tem que aceitar, porque é o teu ministério. E naquele dia, né, eu conversando com uma determinada pessoa, eu falei para ela, se Deus me deu a minha filha para esse tempo, é porque Ele queria que eu cuidasse dela. Senão Ele não teria me dado para esse tempo. E aí o que eu faço? Né, eu administro a minha agenda com a minha casa, para cuidar da minha filha e do meu esposo. E eu não abro mão disso. Se eu tiver que parar inúmeras vezes em prol deles, eu vou parar. Amém. Eu vou parar. Parar, que eu falo não de viver aquilo que Deus tem para mim, mas para cuidar em determinada situação, sim. Sim. Entendeu? Eu me lembro que quando eu engravidei da Manuela, eu tive uma gestação muito ruim. E posterior o nascimento da Manuela, que a Manuela nasceu de 8 meses, né? E eu fiquei muito ruim e tive... a minha filha, ela não me deixava pregar, literalmente. E eu parei, literalmente, 2 anos de ministrar. E assim, eu ouvi algumas pessoas falar, caramba, agora que você está no melhor momento. Não, o melhor momento daquele momento era eu ser mãe. Entendeu? Poxa, agora que você está indo em tantos lugares. E aí eu me senti, entrou um pouco o conflito. Caramba, logo agora, Senhor. Que o Senhor está fazendo tantas coisas e eu vou ter que parar agora. E eu entendi o porquê, né? O Senhor me fez mãe, o Senhor me fez entender como que funciona uma casa com filho, né? Para a gente também chegar no altar para poder falar com a mãe que tem filho. E foi um aprendizado para mim e a minha família, tudo. Meu nego, ó, te amo. Como é ser mãe para você? Como é ser mãe? Então, você... A respira tá diferente, né? Ser mãe gente, ser mãe né? Mexe o negócio aqui mexe. Com a gente, né? Eu vou te falar, é um desespero de amor. Você vai no chão e no céu, assim, fração de segundos. Isso porque ela tem quantos aninhos? A Manu fez 4 agora em janeiro. Vai pegar a adolescência. Meu Deus. E assim, quando eu tive a Manu, eu passei um processo um pouco difícil, porque a Manu, com 1 ano e 8 meses, ela não ia absolutamente com ninguém. Nossa. Não ia com meu esposo, não ia com a minha sogra, minhas irmãs, as pessoas que estavam no convívio com ela diariamente, ela não ia com as pessoas, ela rejeitava literalmente. E aí a Manu, ela nesse período dela de 1 ano para 1 ano e 8 meses, né, ela me sobrecarregou muito por causa da tamanha dependência na questão de compartilhar, né, sobrecarrega. E aí tinha momentos que eu me via numa situação que eu não queria ficar com a minha filha. Porque ela tinha uma dependência em mim que sobrepunha tudo aquilo que eu podia... Era fora do limite. E meu esposo tentava, minha sogra tentava. E aí tinha noites, né? É até bom compartilhar, porque às vezes tem mãe que passa a mesma coisa. Sim. E tinha noites que a Manuela chorava tanto e eu queria tirar ela de mim, ela não saía. O meu esposo só pegava ela dormindo. Tem noção do que é isso? Você ficar quase 2 anos nesse período, eu cancelei tudo, não tem agenda, não tem casa. A minha agenda era ela. E aí, o que aconteceu comigo? De alguma forma,
eu comecei a ter um pouco de dificuldade com a Manu, por ela não querer ir com ninguém, e eu percebi que, como era tudo novo para mim, mãe de primeira viagem, eu não sabia lidar com a situação e eu não queria, naquele momento, eu não cheguei a entrar numa depressão, não foi isso. Eu entendi que o sentimento de rejeição com relação à minha filha começou a brotar em mim. E aí eu comecei a ver algo se repetindo. Entendeu? A rejeição que você viveu vai ser a rejeição que você vai. E aí o Senhor me despertou para isso. Assim, se não tivermos cuidado, se a gente não se atentar, a gente projeta. Exatamente. O que nós vivemos lá atrás, exatamente. A gente projeta lá. Exatamente. E assim, ser mãe não é fácil. Não. Ser mãe, e eu digo assim, mulher, tá? Ser mãe não é fácil, porque a gente tem que dar conta de marido, a gente tem que dar conta de filhos, a gente tem que dar conta... tem mulheres que trabalham fora. Ser mulher, dar conta de nós mesmos, dos nossos sentimentos, nos reorganizarmos, ainda mais quando é o primeiro filho. Então a gente tem que alinhar tudo, e aí tudo é em cima da gente. Tudo Se a gente cuida demais da casa, a gente é uma mãe relaxada. Se a gente cuida demais do filho, a gente é uma mulher relaxada. Não, porque isso aqui, né? E assim, tem que estar tudo... A culpa é nossa. Tem que estar tudo pronto, tudo arrumado, tudo isso. E aí tem mulheres que parecem ser super mulheres, She-Ra, Mulher Maravilha, seja qual for a heroína, que dá conta disso, que conta, né? Às vezes, não sei se você passou por isso, nos postinhos da vida. Porque eu fiz isso, fiz aquilo, e eu pensava, meu Deus, eu só conseguia acordar, amamentar e trazer ela para consulta. Sim. E aí vem aquele sentimento de frustração. Eu tô sendo uma péssima mãe. Sim. Então, assim, quantas mulheres estão vivendo isso? Exatamente. Né? Que tem que dar conta disso, tem que dar conta... E ainda precisa ser mulher. Né? Porque precisa ser esposa. Sim. E, né? Tem que ter a postura de que tá tudo bem. Não, nem sempre vai estar tudo bem. E tudo bem, nem sempre você vai dar conta de cuidar da casa, do filho. Respeitar o seu tempo, né? Tudo bem. Respeite você, respeite o seu tempo. E vai ter criança que vai ser assim mesmo, que vai agarrar. E aquela criança que não é tão agarrada, e você fala, meu Deus. Poxa, era meu sonho na época, né? A minha filha, Bia, ela tem uma mania de... Aonde ela vê os outros, ela quer ir pra casa dos outros. O povo fala assim, vocês estão tratando ela mal. Eu falo, meu Deus, por que essa criança... Aí quando chega em casa, quer me abraçar. Fica com saudade. E vou te dizer, é sério, tava tendo uma época que eu tava ficando estressada. Eu falei, que essa menina fica chorando pra ir pra casa dos outros? Parece que eu tô espancando essa menina. E isso tava entrando em mim. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei, Bi, em nome A gente se cobra, né? A mãe sempre tá se cobrando. Porque quando a gente olha pra nós mesmos, a gente precisa passar para as pessoas que nós somos perfeitos. Sim. Que a gente, assim, não, as pessoas... Porque quem olha fala assim, nossa, você é um exemplo para mim. Essa palavra traz um peso. Traz. Não, porque eu me espelho em você, essa palavra. E aí a gente acha que a gente tem que ser exemplo em tudo. Não, a gente erra. A gente erra. A gente está sujeita a aprender uma com as outras. E tudo bem. Isso tá tudo não certo. vai te tirar a tua espiritualidade. Não. Se você procure apoio. Hoje você tem o seu esposo que te apoia. Sim. Você tem uma rede de apoio fora o seu esposo. Você tem mais alguém que te ajude? Então, eu tenho uma rede de apoio limitada. 100% sou eu. Aí. É muito limitada. Hoje o meu esposo, ele trabalha de plantão. Quando eu vou ministrar, ele segura e a gente vai revezando. Aí às vezes vai todo mundo em família. Quando dá, vai um, vai outro. E a gente vai indo. Só que eu tenho um pouco de dificuldade por ter passado por determinadas coisas com a minha filha. E o Senhor me fez entender que
eu preciso, essa questão do que eu falei da rejeição, né, que estava ativando gatilhos, eu tomei responsabilidades para mim. Eu falei assim, eu não aceito esse julgo sobre a vida da minha filha. E aí a gente entra naquela rede de proteção do filho, né? E aí o que acontece? Eu tenho um pouco de dificuldade de terceirizar a minha filha. Eu tenho um pouco de dificuldade. A não ser que seja a minha mãe, entendeu? Ou as minhas duas irmãs, mas eu tenho um pouco de dificuldade de terceirizar ela pela questão do ambiente familiar de outra pessoa. Sim. Eu tenho muita preocupação com isso, entendeu? Porque, assim, a minha casa ela é regida de uma forma. A casa do vizinho ela é regida de outra forma. Não estou falando que seu filho vai morar lá, não é igual você. A Manu não pode ver um portão aberto que ela quer entrar na casa porque elas são crianças que ficam muito presas e quando vê uma brechinha já quer fugir. Mas eu tenho um pouco de preocupação com essa terceirização dela e aí eu cuido dela. Mas eu estou melhorando um pouco. Eu acho que foi os processos que ela era muito agarrada e quando tu vai ver a mãe também já está agarrada na criança e eu estou desapegando um pouco mais agora. Entendeu? Sobre o que você falou, nós estamos vivendo uma época, Jéssica, em que a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Sobre a criação dos filhos. Sim. Qual a sua preocupação? Eu sei que ela só tem 3 anos. 3 anos. Mas, como mãe, qual é a sua postura com ela? A minha preocupação é do futuro. Nossa maior preocupação é o futuro. Eu conversei sobre essa questão do futuro. Uma amiga falou assim, mas o Senhor, ele é dono do futuro, é dono de tudo. Ele é óbvio que ele está no controle de todas as coisas. Só que a gente não pode fechar os olhos para a realidade que a gente está vivendo. Né? O mundo tá de cabeça para baixo, o certo é errado é certo. Aquilo que é princípio para mim, né? É loucura, porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, e aí a gente precisa, a sociedade quer que a gente desça tudo isso a goela abaixo. É verdade. Aí você coloca o seu filho na escola, você tem que se preocupar, porque aquela escola ela é adepta à ideologia e N questões que a gente... por aquilo que a gente serve e aquilo que a gente prega, a gente sabe que não é a verdadeira verdade. Somos regidos, né? Exatamente. E a gente, porque tudo hoje é homofobia, preconceito, e aí a gente precisa se preocupar com a escola, com tudo, e isso me preocupa com relação à minha filha, entendeu? Só que a gente tá na mão do Senhor, o Senhor vai cuidar, mas eu acho que não tem mãe que não se preocupe com isso. Não existe. Não existe isso. A nossa preocupação, mesmo confiando no Senhor, mesmo sendo totalmente... Eu vou falar igual quando as pessoas perguntam assim pro meu esposo, daqui a pouco tá namorando Ezequiel, e meu esposo responde, Jesus vai voltar e não vai me deixar ver isso acontecer. Essa é a nossa oração. Deus, Pai. Ai. Então, e ser mãe, né, é isso? É isso. Cuidado. Viver, né? Eu acho assim, que viver é um dia após o outro. Estar cuidando do ministério, da família, confiar no Senhor. Sim. Mas viver um dia após o outro, sabendo que o Senhor vai cuidar. Porque quando a gente fica muito, né? Preso, a gente precisa confiar, né? Confiar. A gente vai ensinar. Eu digo isso por ser mãe de 2. Sim. Né? E eu vou te dizer que eu tive N conflitos na minha vida como mãe. Existiam coisas que eu orei, né? E a minha oração aconteceu tudo ao contrário da minha oração. Eu orava, Senhor, faz isso e não permita isso. O Senhor permitia e fazia de uma outra forma. E por vezes eu me senti culpada. Sim. Mas eu aprendi que não depende de mim. Não depende de mim. Por mais que eu ensine, por mais que eu zele, por mais que
depende dele. E ele sempre vai fazer o melhor. Sim. Por mais que eu não veja. Mas ele vai fazer. A gente, enquanto é criança, é adolescente e atinge uma determinada idade, tá embaixo da nossa autoridade, tá abaixo da nossa autoridade, né? Mas aí chega a fase da juventude, a criança pra gente, né? Que a gente acha que eles sempre serão crianças e eles querem fazer as suas escolhas, mas eu fico alegre pela palavra do Senhor que ensina o caminho. É isso aí. O caminho está ali, aprender o caminho, não tem como esquecer o caminho e se desviar. Uma hora eu acredito que volte. Sim. Porque você ensinou o caminho. Sim. Né? E orar a Deus para que o Senhor trabalhe. E o que acontece, o Paloma? E eu vejo também que muitas mulheres, eu já vi relatos de muitas mulheres que pregam que o filho não é cristão. E aí a pessoa fica se sentenciando. Senhor, estou pregando aqui, falando para Deus libertar o filho dessa mulher, ministrando sobre o filho dessa mulher. E olha aí como que está minha filha, olha como que está. E aí Jesus, ele fala, não é sobre a Paloma, não. E não é sobre a filha da Paloma, o filho da Paloma, não é sobre a filha da Jéssica, é sobre Jesus e as demais coisas ele vai acrescentar. É isso aí. Quando nós entendemos que é sobre ele, não importa como está o cenário da nossa... Você imagina aquela mulher anunciando Jesus depois daquele encontro naquele tanque. A vida dela não estava arrumada. Aquela mulher se depara, Jesus encontra ela no tanque, tá lá, tá toda quebrada, tá com o marido que não é dela, mas ela encontra Jesus. E depois que ela encontra Jesus, ela vai anunciar. A casa ainda não estava arrumada, mas ela está anunciando. Sim. Não estava do jeito que deveria estar, mas ela vai arrumando, né? Enquanto ela anuncia, ele arruma. E é sobre isso. É confiar que o Deus que nós servimos tem controle de todas as coisas. Todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Amém? Eu queria que você deixasse uma palavra sobre aqueles que estão relutando com o seu chamado. Aqueles que se olham e dizem, eu sou indigno, eu não vou chegar lá. Queria que você deixasse uma palavra agora para essa pessoa que está guerreando. Sim. Contra o chamado. O Senhor te formou, né, para os seus propósitos. Ainda que você olhe para você hoje e ache que você não tem capacidade para tal coisa, eu quero te dizer que Jesus é aquele que te dá capacidade para executar aquilo que Ele liberou para você fazer. Amém. E eu quero dizer para essa geração, estude. Aceita o chamado, confia que Ele vai te dar condições e capacidade para executar e estude. Por quê? Estude. Ninguém vai te tirar o conhecimento, só que o progresso não tem pena de quem não estuda. O progresso é frente. Se você não estuda, tu vai ficar para trás. E aí você precisa ter dois tipos de estudo. Você precisa crescer, né, no âmbito espiritual através da palavra de Deus. Aquela exortação, aquele aconselhamento que Paulo diz para Timóteo, olha, fica atento na pregação da palavra, na palavra do Evangelho, para que ninguém te engane, que você vai precisar para esse tempo, e estude, se forme, se capacite e tenha um futuro extraordinário em Deus, porque essa geração também não quer mais estudar, porque essa influência é muito mais legal. Né? E aí é levada a ventos, né? É levada a ventos. Então estude, cresça, em nome de Jesus. A Bíblia diz, né? Conhecer, prossigamos, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento nunca é demais. Sim. O conhecimento não ocupa espaço. Sim. Né? Sempre é
o melhor. Então, nessa tarde, essa é a palavra para você, nessa noite, nessa manhã, o horário que você está nos assistindo agora. Receba. Eu espero que esse podcast tenha falado ao teu coração, né? Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Não esqueça. Esse é seu, tá? Esse é seu. Ah, tá. Autografado, não? Eu vou querer meu Tá autógrafo, bom. hein? Então, não perca a oportunidade de adquirir esse. E tem mais mulheres aqui, são 23 mulheres. 23. Tem a Jéssica, mais 23 mulheres contando um pouco da sua experiência. Aproveite, tá? Nós vamos deixar aqui as redes sociais dela, o número de contato. E aí você procure, compre, adquire, siga ela, compartilha. Curta ela. Isso aí. E não esqueça de nos seguir, nos compartilhar, dar muito like. Vem com a gente, porque estamos chegando numa nova era e eu conto com vocês, amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que o nome do Senhor seja glorificado sobre você, amém? Até segunda-feira. Um beijo. Encontramos de novo. Beijo, 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 beijo. Deus abençoe, amém, minha amiga. Obrigada. Eu que agradeço. Amém.